Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Bom, hoje seria uma aula de revisão, tá? Mas eu passei semana passada, me antecipei na verdade, porque nós já tínhamos terminado nossos conteúdos. Se nós estivéssemos numa sala de aula hoje, a gente estaríamos fazendo alguma atividade extra, mas a professora resolveu falar um pouquinho mais dos conteúdos para vocês poderem acertar mais, fazer certinho, porque muitos alunos não têm assistido às vezes as aulas por falta de tempo, às vezes assistiu, já esqueceram, né, dos conteúdos. Então a professora resolveu falar um pouquinho aqui de cada conteúdo para vocês poderem ter mais atenção. Primeiro conteúdo que a professora passou foi no dia 10/9, foi sobre o cubismo. O cubismo foi um movimento artístico, que até então a professora passou vários movimentos artísticos para vocês e a gente começou a NP2 falando do cubismo, que foi um movimento artístico onde um dos principais artistas foi o Pablo Picasso, tá? Qual que era o diferencial do Pablo Picasso? O diferencial dele era fazer a arte dele geométrica. Ele deformava todos os seus objetos, os seus desenhos, né? Ele fazia um estilo para compor aquela obra e aparecer que não era real, que você olhasse não fosse real aos olhos, né? Então, ele teve vários momentos. Ele teve um momento da fase azul dele, teve um momento da fase rosa, ele teve um momento que ele trabalhou muito colagem, ele teve um momento que ele trabalhou também essa deformação dos objetos. E teve alguns tipos de cubismo. O cubismo analítico, né? As cores eram poucas, o preto, cinza, tons de marrom e ocre. A pintura era feita com diversos tons da mesma cor, tá? E o artista Pablo Picasso, ele era espanhol, naturalizado francês. Na infância, reproduzia episódios de touradas, tema de sua primeira obra, O Toureiro. Então, assim, ele teve momentos, desde novinho, ele era bem... ele é autodidata, né, que fala. A pessoa que ela já nasce com o dom de desenho, então depois ele foi estudar numa escola de arte, e aí ele trabalhou muito isso nele. E sua galeria de criações artísticas atinge o nível de milhares de obras. Ele é um dos mais renomados artistas em todo o planeta. Ele chegou a Paris em outubro de 1900, cidade que ele imediatamente adotou como um novo lar. Então, ele morou em Paris, mas ele veio lá da Espanha, tá? Depois ele teve algumas mudanças na vida dele. E junto com Georges Braque, no qual visível era geometricamente desconstruído, o pintor deu um passo decisivo na instituição de uma nova crença e de que o produtor artístico deve sempre adicionar algo novo ao real. Então, como eu disse agora há pouco, ele teve várias fases, então ele teve vários momentos dele que ele resolveu mudar o seu estilo de arte. Ele morreu aos 91 anos e foi um dos poucos artistas que morreram muito mais depois dos 50, porque se a gente for estudar a história da arte, vários artistas morreram até 50 anos, muitos intoxicados pela própria tinta, né, que eles utilizavam. E ele morreu em 1973, dia 8 de abril. O professor, então, deu um desenho desse aqui, deformado, para vocês. Tem esse texto aqui. Prestem muita atenção, tá? Pessoal, eu dei uma paradinha para poder visualizar aqui. Eu tô falando dos conteúdos do cubismo, né? E a professora entrou nos conteúdos que eu estou passando para vocês da avaliativa. Vários estão fazendo, e assim, aqui a professora tá percebendo que vários alunos não estão lendo, não estão observando que a professora, muitos estão acertando, mas muitos estão errando, tá? Tô olhando o gráfico aqui. Então, alunos que não fizeram ainda, vocês tentem prestar atenção na hora de ler,
tentar ler pelo menos, gente, porque ler o texto, imprimir o texto, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, a professora falou sobre o cubismo. E agora nós vamos falar sobre o surrealismo. Gente, sempre quando eu falar surrealismo, lembre-se que é o surreal. É algo, se eu colocar, presta atenção se eu tô pedindo na questão, se ela tá falando do cubismo, se eu falar alguma coisa surreal, é algo que não existe, não é do cubismo, é do surrealismo. Então, está errado, não é verdade? Então, assim, o surrealismo foi o Salvador Dalí que fez. A professora tem a aula dele lá, tá? E eu falei sobre... Foi o Salvador Dalí que foi expulso de uma academia de artes, que ele achava que ninguém era suficientemente capaz de poder avaliá-lo, tá? Então, foi do surrealismo. Então, eu pedi para colocar aqui, pintar essa obra. E deixa eu ver se tem mais alguma atividade. E eu coloquei no caderno, fazer uma obra surreal com colagem. Explicação no vídeo. Então, esse aqui foi o do surrealismo. Aí, a professora passou sobre a dança na linha do tempo. Então, pensa assim, a dança na linha do tempo, eu falei a origem da dança, que o homem dançava, a dança é uma expressão artística, que desde a formação da sociedade, o homem, ele tem essa expressão artística dentro dele, para se comunicar, tá? Então, na arte da pré-história, o homem dançava em rituais evocando forças e poderes sobrenaturais para caça e fertilidade. Na Grécia Antiga, aí eu falei do Egito, na Grécia e na Idade Média. As danças típicas, eu coloquei lá o bolero da Espanha, a tarantela da Itália, a polca da Polônia, o fandango de Portugal. Falei sobre o balé, falei sobre os povos e muitas danças, que a união entre a cultura dos indígenas, do negro africano e do europeu. E nós herdamos o costume de dançar descalço, foi do índio, tá bom? E do negro africano foi a gíngua e o corpo, a ligação da dança do batuque, e do europeu a dança ao som de instrumentos medóticos. Então, uma das danças da Idade Média também, que teve origem, foi o balé. Bom, eu falei sobre a capoeira, que existe duas que eu coloquei aqui, a regional e a Angola. A regional que explora mais o lado esportivo da prática e a Angola que resgata sua história mantendo seus fundamentos e apresentando como dança e brincadeira da cultura popular. Coloquei aqui os instrumentos que é o atabaque, berimbau, agogô e o pandeiro. Coloquei também a imagem deles para vocês olharem, as perguntas que era para fazer e uma colagem com as danças aqui, ó, para vocês imprimir e colar. Parabéns para aqueles que fizeram, tá bom? Falamos sobre o samba e o frevo. Vou pegar o texto aqui. Samba e o frevo. O samba, que significa ondulação umbilical. Samba de enredo. O frevo, que são 3 tipos: o frevo de rua, o frevo canção e o frevo de bloco. O frevo de rua é quando é puramente instrumental. E o frevo canção, este derivado à área, tem uma introdução orquestral e andamento melódico, típico dos frevos de rua. E o frevo de bloco foi executado por orquestra de madeiras e cordas, pau e cordas, como são popularmente conhecidos, tá? Aí eu coloquei aqui dança de rua também, street dance. E o grafite, que é uma expressão artística também, que vai ser da outra aula. Coloquei 2 desenhos para vocês colorirem. Falei do Henri Matisse, desse daqui. Algumas perguntas aqui. E sobre o grafite, falando a manifestação artística em espaços públicos.
Citei 2 artistas plásticos, dois tipos de artistas da estilo grafite, que foi os Gêmeos e o Eduardo Cobra, tá? Coloquei aqui um desenho para vocês, para reproduzir no caderno e pintar. E foi isso. Então, assim, só para relembrar um pouco, porque nossa aula de revisão seria hoje, tá bom? Quem não fez ainda, prestar bastante atenção, ler os textos antes de fazer, não jogar, fazer por fazer, né? A gente tem que dar uma lida para poder acertar e adquirir a nota, tá bom? Então tá, fiquem com Deus, até semana que vem.